portanto, atingimos este ano um orçamento de 450 milhões de euros, pela primeira vez, e se fizermos uma viagem histórica a 2013, temos aqui um crescimento de 152% dos valores orçamentais, sendo que no último ano, deste último ano para 2025, o crescimento é de 9%. Principais receitas correntes. Temos os impostos diretos, que atingem 165 milhões de euros, contra os 152 de 2024. As taxas, multas e penalidades, 57,6 milhões de euros, contra os 36,6 de 2024. Os rendimentos de propriedade, 16 milhões de euros. Aqui a variação é residual. As transferências correntes, 68,5 milhões de euros. Há aqui um decréscimo em relação ao ano 2024. Influenciado em particular por aquilo que também tem que ver com os valores das transferências com fundos comunitários na ótica das transferências correntes. A venda de bens e serviços, 12,6 milhões de euros e as outras receitas com valor residual. A evolução da despesa, também fazemos aqui uma comparação para estes, desde 2013 para cá, e temos um crescimento da despesa corrente de 127% e da despesa capital de 225%. Nas despesas correntes tem, em particular, projeção no crescimento as despesas de pessoal, que passam de 117 milhões de euros para 128 milhões de euros, e a aquisição de bens e serviços, que passam de 70 a quase 78 milhões de euros, 77 digo, para 93 milhões de euros. Queria dar nota ainda que temos um decréscimo dos juros e outros encargos, influenciado por aquilo que são estimativas do comportamento da taxa de juro, influenciada também pelas deliberações que o BCE tem vindo a proferir. E temos ainda um crescimento de cerca de 7 milhões de euros nos subsídios, impactado pelo aumento de algumas transferências para as empresas municipais, em particular a EMAP, portanto a empresa de ambiente, também as águas e energia e também a SCP. Duvido sinceramente que algum município tenha a capacidade de comunicação que temos destas coisas tão complexas como as contas e os orçamentos, mas se tiver, estou disponível para conhecer também, mas faria um voto de louvor, digamos assim, à forma como este assunto é tratado. Queria também sublinhar que é a primeira vez que a cidade está a ter a oportunidade de assistir a esta discussão tão importante sobre o orçamento. Portanto, não só isto valida as transmissões que fazemos das reuniões, como, ao longo deste mandato, é mesmo a primeira vez que que a cidade pode acompanhar esta discussão e consideramos isto muito importante para todos. Por um lado, a questão da habitação, embora tenha havido uma informação antes do debate do orçamento e também no próprio orçamento, a habitação continua a ser um dos grandes problemas da cidade. Sabemos que a questão não é só da Câmara, etc., mas sabemos também que há atrasos na evolução dos projetos, seja também a necessidade de mais equipamentos sociais, desportivos e, sobretudo, de muito maior ocupação e apoio à ocupação dos tempos livres das crianças, dos jovens. Eu sei que há alguma coisa, mas é muito insuficiente para as carências que a nossa cidade tem e para as desigualdades que também se vão agravando na cidade. Há aqui uma progressão contínua do orçamento da Câmara Municipal, uma evolução contínua e sustentável e que é digna de ser referida. E, simultaneamente, o equilíbrio entre as receitas e as despesas, que nos parece uma questão fundamental. Depois gostava já, em particular, de destacar a política fiscal do município, que vai muito de acordo com aquilo que nós sempre temos reivindicado, uma certa contenção da carga horária, estamos a falar do IMI, que agora não vou referir em particular, que não vale a pena, a redução do IRS e também a questão da derrama. Depois temos aqui uma questão um bocadinho mais que consideramos que a resposta que tivemos é bastante insuficiente e que diz respeito a um problema neste momento que tem a ver com a cidade. Nós falávamos de um plano de mobilidade integrado para a gestão de fluxos de trânsito automóvel e minimização de consequências adversas para empresas e pessoas, enquanto durarem as obras inevitáveis e o impacto das mesmas da rede da Metro do Porto. A resposta que tivemos foi que todos os pedidos de trânsito requeridos pelo Metro do Porto são rigorosamente analisados e estudados. Mas nós não é isso que perguntamos.
Nós temos a certeza que isto acontece, não temos a menor dúvida. O que nós pedíamos é que o plano da organização face a isto fosse um plano claro, comunicado à cidade, às pessoas, às empresas. Eu peço desculpa, mas eu na questão da mobilidade eu compreendo o que me diz a senhora vereadora, que diz assim, o município do Porto deveria ter acautelado, deveria ter tido em atenção face àquilo que é o volume de obras, que no fim vai ser ótimo, e eu continuo a ser um grande defensor de que no fim as coisas vão correr bem, vamos ter melhor transporte público. Achava, eu também acho, que nós devíamos ter podido tomar medidas, se quiser, paliativas ou preventivas. E nós, a partir do momento em que até dispomos hoje de uma posição maioritária na STCP, poderíamos, objetivamente, em condição normal, ter ido buscar recursos existentes na STCP para reforçar as carências existentes. Mas ouça, mas isto só é possível se nós vivemos num clima de verdade e de conhecimento. Eu não resisto a dizer-lhe como é que foi apresentada a linha rosa. Eu tive sempre muitas dúvidas porque é que a linha rosa iria começar as obras antes das últimas eleições autárquicas. Percebi que havia que interromper a Rua dos Clérigos e isso, objetivamente, começou a causar constrangimento à população porque não via as obras avançar. Mas, se forem à internet, verificarão. Data de início de obra, data de início, 15 de 2 de 2018, aprovação 31 de 10 de 2019, e a data de conclusão era 29 de 12 de 2023. Não, mas é. Como é que hoje a situação no centro da cidade do Porto, quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é a utilização do transporte público, agora permita-me só explicar, por exemplo, relativamente à procura, aos estudos de procura objetiva, não é procura potencial na STCP. Nós estamos neste momento com números de procura na STCP inferiores ao que estávamos pré-pandemia. Inferiores. Apesar de todas as medidas que têm sido tomadas, da gratuidade dos bilhetes, apesar de termos mais recursos, apesar de termos autocarros melhores, apesar das paragens serem melhores, apesar da qualidade da informação ser melhor. Quando nós depois vamos olhar ao cluster, portanto, àquilo que é a rede da STCP, que funciona mais ou menos em estrela, sendo a cidade do Porto o seu centro, verificamos que em toda a rede da STCP há um aumento, um acréscimo na procura, que é compensada pelo aumento na oferta e pela eficiência na oferta, mas no centro da cidade as pessoas não recorrem à STCP. Sabe porquê que não recorrem? Porque a STCP anda mais devagar do que as pessoas a pé. Nós assinamos, o PSD assinou um acordo de governação com o Movimento Rui Moreira na sequência das eleições autárquicas de 13 de outubro de 2021 e entendemos que ele tem cumprido aquilo que foi o seu objetivo principal, dar estabilidade aos órgãos municipais e à gestão da autarquia, podendo incorporar algumas medidas do programa eleitoral do PSD no orçamento do município a cada ano. Isto sempre em total respeito pelo programa eleitoral vencedor, naturalmente, e achamos e entendemos que o acordo tem corrido com lealdade e com respeito a bem do Porto e dos portuenses. Só para terminar, e também não ser muito longo, dizer só que, a título de exemplo, este ano foram genericamente acolhidas as nossas propostas, das quais assinalamos algumas na área da habitação, da segurança, da mobilidade e da redução da carga fiscal. Acredito claramente que temos hoje uma cidade bem mais preparada para ser relevante do ponto de vista económico, social e ambiental. Mas também, como o Sr. Presidente disse, e ficou aqui um ponto fundamental, que é a questão da habitação, em que as pessoas olham só para um dos lados, acredito também que sem uma economia relevante, tudo mais se torna insustentável a médio e a longo prazo. É impossível construir casas sem ter pessoas. E, portanto, se quisermos casas, vamos à China e temos cidades inteiras sem pessoas, cidades fantasmas. Basicamente, porque não temos economia. E, portanto, eu acho que é o grande desafio do país para resolver o problema da habitação é subirmos os rendimentos. Esse é o grande desafio do país que o Sr. Presidente aqui colocou. É algo que não vemos na espuma dos dias e nós temos que, para ter melhores rendimentos, temos que trazer economia, temos que trazer empresas para criarem emprego e emprego de altíssimo valor acrescentado. Uma palavra especial para o Ricardo Valente, que tendo-nos sucedido na pasta, com a competência que tem permitido que a forma de articulação seja diferente da que era. E esse é um mérito pessoal que eu queria salientar. De facto, hoje
a forma como se articula a elaboração do orçamento é diferente da que era e corresponde também àquilo que era o desejo das forças políticas, e queria deixar aqui esta palavra. E depois, naturalmente, à direção municipal e a todas as pessoas que trabalham. Um orçamento deste é muito trabalho, e acho que esse reconhecimento vocês têm de todas as forças políticas, independentemente de votarem. Se votarem contra, não votam contra vocês. Votam contra as opções políticas e não contra a qualidade do orçamento. E, portanto, queria, enquanto Presidente do Executivo, dar esta palavra, porque quando virem alguém votar contra, não estão a votar contra vocês, eles estão seguramente a dar-vos um voto de confiança e eles dizem, nós votamos contra, porque de facto está lá aquilo que nós não queremos, mas não é contra a forma como a qualidade do orçamento, que tem sempre sido melhorada. E como alguém aqui disse, acho que foi o Sérgio Bairro que disse, seguramente não deve haver muitos outros municípios em Portugal que tenham esta qualidade de informação nos documentos que aqui hoje estamos a votar. Queria deixar esta nota.